pode fazer uma coisa mais dinâmica, né? Para não ficar muito chato, né? Mas quem quiser perguntar pode interromper também, não tem problema não, tá? Mas tem o chat também que a gente pode usar. Sim. Uhum. Isso. Vou até fechar meu O chat é só para esse pessoal dessa multitarefa, que nem essa nova geração e você. Deixa eu abrir o chat. Eu também e ler o chat ao mesmo tempo, não. Estou velha para isso. Se alguém escrever no chat para mim, gente, me avisa se eu comer bola, então. Eu vou tentar aqui acompanhar. Vamos ver. Está gravado depois também. A gente recebe o chat e recebe a gravação das duas coisas. Não, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo chat e que quiser que a comece, se eu não falar nada e eu estiver falando, vocês me avisem, tá? Porque às vezes pode ser que eu esqueça de olhar o chat. Pronto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, só. Eu não sei exatamente por que razão a minha conexão pessoal ela está super instável, entende? Quer dizer, eu já saí sem querer várias vezes da reunião, mas a reunião prossegue, aparentemente, ou seja, eu entro, vocês não saíram, entende? Quer dizer, quem saiu fui eu, de modo que, bom, está sendo gravado, tá? Ou seja, a cada vez eu tenho que entrar de novo, não sei exatamente o que está acontecendo, mas, enfim. Então, sei lá, vamos nessa, de repente, né? Bora. Então, bom, boa tarde, Lígia, Gláucia e Reiko, do Linhas. A gente separou um monte de imagens, muitas imagens. A ideia é ficar vendo os bordados, a gente vai contar um pouco da história da gente, das atividades que a gente costuma fazer e mostrar muitos bordados. Então, se a gente fizer um troço mais conversado, pode ser mais dinâmico e mais gostoso para todo mundo, né? Então, eu vou começar a projetar, pode ser? Claro, tudo bem. Eu vou só pedir uma coisa. Esse tamanho tá bom para vocês? Tá ótimo. Tá bom, joia? Porque assim, eu tenho muita agonia de não ver as pessoas quando eu ponho o modo de apresentação. Então, Glau, por favor. Oi, bom, boa tarde para todas e todos. E primeiro eu queria agradecer o convite em nome do coletivo. É um prazer estar aqui com vocês. E aí a gente vai, como a Lígia falou, então tem várias imagens e a gente vai conversando sobre essas imagens que vão aparecendo. Então, a gente vai começar contando como é que surgiu as linhas de Sampa, né? Então, as linhas de Sampa, elas surgiram num contexto que envolvia o impeachment da Dilma, que foi em 2016, e todos os movimentos de resistência que foram sendo organizados em relação a isso. E surgiu a ideia mesmo de se criar um coletivo de bordado militante e em São Paulo, a discussão começou em Salvador, no Fórum Social, que foi em março de 2018, que durante esse fórum aconteceu o assassinato no Rio, né? Aconteceu o assassinato da Marielle. Então, nesse momento se encontrava lá a Lenira Machado e a Leda das Linhas do Horizonte, que era um coletivo de bordado que já existia. A Reiko estava lá, né, Reiko, também? Estava? Reiko estava lá. Sim. Então, elas discutiram a possibilidade da criação de um coletivo aqui em São Paulo. Então, elas voltando para São Paulo, organizaram a primeira reunião no dia 13 de abril para fazer essa discussão, como é que isso se daria, né? Aí, o que aconteceu? No dia 7 de abril,
ou aconteceu a prisão do Lula. Então, essa discussão já se deu em cima desse outro fato que tinha acabado de acontecer, né? Então, esse coletivo ele já nasce como uma forma de organização em a resistência a tudo isso que estava acontecendo, né? Aqui na foto, deixa eu só ler só um pouquinho. Essa aqui é a Lenira Machado, que nos deixou esse ano, em fevereiro, que foi uma das idealizadoras das linhas de Sampa. Pronto, li. Aí, deixa eu falar, já que tem essas fotos aqui, uma das primeiras grandes ações que foram feitas foi o bordado de um tapete. Isso começou já em 2018. Um imenso tapete que foi bordado com o objetivo de, quando o Lula fosse solto, o Lula entrasse por esse tapete. Nesse tapete imenso, onde reuniu coletivos do Brasil inteiro. Isso foi no segundo momento, não é exatamente nesse primeiro momento da criação. Isso foi durante o ano de 2018, mas já foi em outro momento. E é um tapete imenso que foi bordado por mulheres e homens de vários coletivos organizados como a gente, mas também de bordadeiras pelo Brasil. É uma coisa imensa e essas fotos mostram a entrega desse tapete em 2018, ainda na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo. Bom, como que a gente se estruturou, né? Como as linhas se estruturaram? Então, desde o início, a ideia era sempre estar na rua, junto com as pessoas, e... a Reiko está falando aqui que o tapete tem 70 metros de bordados e foi doado para o Instituto Lula. Então, hoje em dia, aquele tapete que vocês viram, ele está no Instituto Lula e, realmente, no dia que o Lula foi solto, ele pisou no tapete. A gente conseguiu isso. Então, agora voltando, a gente sempre se estruturou para fazer muitas atividades nas ruas, fazer bordar nas ruas, e a gente, desde o início, escolheu um formato que era bordar pequenos quadradinhos, né, como acho que vocês viram lá no Chile, a gente levou vários desses quadradinhos, e oferecer para as pessoas como panfletos. Então, aqui, em geral, quando a gente faz isso nas ruas, a gente estende um varal, que aparece nessa foto da direita aqui, e as pessoas se aproximam, escolhem a pauta que elas se identificam mais, que geralmente vão estar expostas às pautas que estão sendo discutidas no momento, né? E a gente pede que essas pessoas usem esses bordados na bolsa, na roupa, para que essas mensagens sejam multiplicadas. Aqui, então, algumas das manifestações que a gente participou. Aqui, em 2021, né, gente? 2021, foi antes da pandemia, do mundo se fechar na pandemia. Teve uma manifestação na frente do Teatro Municipal de São Paulo, que chamou Arte contra a Barbárie. Então, a gente sempre participa, vai lá bordar, leva a nossa faixa. E aqui, desse lado, foi uma roda de bordado na Paulista. Pós-eleição, o Lula já tinha ganho, e a gente bordou essa bandeira, que as companheiras que foram para a posse do Lula levaram para Brasília. Então, aqui voltando para trás, várias pautas, fora Bolsonaro, muito, né? A gente ficou nas ruas no Fora Bolsonaro durante todo o tempo do governo Bolsonaro, além da campanha que a gente fez muito forte para o Haddad antes das eleições. Aqui, depois, com a eleição do Bolsonaro,
já a discussão das pautas de educação contra o que estava acontecendo. Aqui, uma dos eventos que a gente sempre participa, que tem a ver com o trabalho do Vivo Chile também, é a Caminhada do Silêncio, né? Que acontece no Parque do Ibirapuera. Às vezes acontece no dia 31 de março, às vezes um pouco depois, ou 1º de abril também, depende, que geralmente é fim de semana. E a gente participa desde a primeira. Então, vai lá, aborda com as pessoas. Toda vez que a gente sai para a rua, a gente leva material leva panfletos riscados, outros sem riscar, e linha, agulha, mais, tudo, que é para chamando as pessoas que vêm falar com a gente para abordar também. Porque a gente tem um objetivo que é multiplicar essa atividade de bordação como instrumento político, né? Pararam para interromper e fazer perguntas, interrompendo, é isso? Pode falar, Silvia, fala. Vocês falam convidar as pessoas para bordar, mas não tem que saber bordar? Desculpem a minha ignorância total de artes manuais, mas... Não, aí que tá, Silvia, é o seguinte, a gente explica para as pessoas, e isso é uma verdade, que com pontos muito simples, você consegue bordar, né? Porque você tem um bordado profissional que tem pontos e perfeições, que não é o objetivo da gente. O objetivo da gente é passar mensagens. Então, às vezes, com uma forma muito simples, as pessoas começam a bordar. Você devia fazer isso com a gente. Próxima vez, tento. Aí tem uma coisa que é interessante, que a Lenira sempre falava isso, eu adoro repetir essa frase, que a Lenira era uma figuraça, né? Bem brava ela era, e aí ela falava assim, isso daqui é um veículo, né? O bordado é um veículo, ele não era um fim em si próprio, nunca. É lógico que a gente tem entre nós mulheres que bordam Sim. Super bem, mas a ideia não é um super bordado, a ideia é uma desculpa para conversar com as pessoas na rua, e o tempo do bordado é lindo para isso, né? Porque demora um tempo, dá tempo de conversar muito, sentar. Tem uma coisa bem safada do bordado, desculpa, Glau, posso? Claro! Que é a ideia de que quando as pessoas veem um grupo de pessoas bordando, rola um afeto que esparrama, porque todo mundo tem uma lembrança de bordado da avó, da mãe, da tia. Então, a pessoa chega perto da gente totalmente desarmada já, sabe? Com o coração abertinho, abertinho. Então, é a hora de te jogar a pauta lá para dentro, né? Diga, Clara. Está fechado, Clara. Oi. Já liguei. Eu queria acrescentar para a Silvia, minha irmã, que o bordado também não é só o bordado, porque é muito importante também é o risco do bordado, é o desenho do bordado. Eu acho que, para algumas pessoas como eu, é a parte mais difícil do bordado. E se a gente, quando está na rua, a gente já tem isso, os panfletos, né, os quadradinhos, de 15 por 15, já riscados. E isso faz toda a diferença. Estou falando isso porque a Lívia é uma das nossas desenhistas especiais. Ó, aqui eu tenho uns quadradinhos, por exemplo, a gente sai com eles aqui, eles já vêm riscadinhos, tá vendo? Aí a pessoa só aborda, e aí a gente ajuda, né? A Reiko tem os super kits de linhas e agulhas e tal, é ótimo. Não, e às vezes pode ser, Silvia, também uma coisa mais simples ainda, que só a frase. Ó, por exemplo, isso é uma forma também. Às vezes não tem nenhuma ilustração, às vezes a própria frase já é suficiente para fazer esse panfleto. Então, quase todo mundo consegue bordar de primeira, assim. Todo mundo borda de primeira. Não importa se fica... Posso só falar uma coisinha, uma semelhança que eu vi com algumas exposições de arpilheiras que eu vi no Chile? Aliás, agradecer a Horácio Gutierrez, que foi ele quem me apresentou ao trabalho de arpilheiras que eu desconhecia e fiquei absolutamente deslumbrada. Aí, nessa viagem do Chile, eu fui a algumas exposições, né?
fui à exposição das arpilheiras feitas pelos filhos de exilados, filhas e filhos de exilados, que é muito linda, muito comovente. E mesmo lá no Palácio de la Moneda, naquela parte que tem as lojas, Sim. Tem uma loja muito grande que parte dela é para venda de objetos e outra parte é exposição. E ali também tinha uma exposição sobre arpilheiras. E todos esses lugares de exposição de arpilheiras que eu fui, tinha sempre uma mesinha com retalhos, com tesourinha, com agulhas, com linhas, e as pessoas podiam se sentar ali e tinha um grande pano, e as pessoas podiam bordar ou fazer arpilheira ali que quisessem. E algumas vezes eu cheguei para as pessoas e perguntava: e aí, você já sabe bordar? Não, é a primeira vez, estou chegando aqui, tô ensaiando aqui. Aí fazia aquele pontinho assim, né? Desalinhavam, mas tudo bem, aquele paninho amarelinho, não sei o quê, e a pessoa estava ali sentando pela primeira vez e bordando, né? Dando o seu recado. Ali não era uma ideia focada, era bordar qualquer coisa que a pessoa quisesse. Mas eu achei isso super interessante e é um paralelo, né, com esse trabalho de vocês, ao mesmo tempo que levarem as coisas para a rua, levar também o convite de você sentar e bordar. Eu achei isso lindo e achei que, enfim, eu vi que algumas pessoas que estavam fazendo aquilo estavam fazendo pela primeira vez. Pois é, então, você viu como funciona? Funciona bem. Bom, aqui dois exemplos de como esse trabalho da gente também, às vezes, extrapola as fronteiras brasileiras, né? Então, aqui é um estandarte. Então, porque, assim, o nosso produto, vamos dizer assim, principal, a nossa forma de apresentação do bordado principal é esse quadradinho de tecido, né? Para as pessoas levarem no peito. Mas, em alguns momentos, esse formato se transforma quando necessário. Então, nesse caso, foi feito, na imagem da esquerda, esse Free Lula, foi um estandarte, né, feito para o Levante Slow Food. Para o Slow Food, que aconteceu em Torinho, e que a gente bordou, e as pessoas que foram, as brasileiros que foram participar, levaram esse estandarte para fazer a campanha Lula Livre, né? Aqui ainda o Lula estava preso. E aqui, nessa imagem da direita, foi uma viagem que a Lígia fez para Buenos Aires, e ela levou um lenço bordado pelas linhas de Sampa para as mães, aqui as madres, né, Li? As madres, que tem as madres e as abuelas. Eu já dei para as abuelas em outros momentos, e ali deu isso para as madres. Levou um bordado nosso em forma de lenço para elas. Então, aqui, de novo, mais rodas, ó. Então, é assim que acontece. A gente leva uma cadeirinha, leva o nosso bordado e leva esse material, e às vezes acontece de muitas pessoas se juntarem e às vezes não, né? Mas eu, por exemplo, fui pega num momento desse, assim, era um fim de tarde no Largo da Batata, estava passando e entrei, sentei, bordei, nunca mais saí também. Tá vendo? Muitas participantes. A gente fala assim, é um coletivo, teoricamente, de homens e mulheres, mas são mulheres, na verdade, só. Tem uns homens perdidos, mas aparecem de vez em quando e quase não bordam. Glau, tem gente com a mão levantada. Leda, pode falar. Eu queria perguntar se vocês já fizeram para as Mães de Maio. Já. Porque eu gosto demais das Mães de Maio. Sim. É um dos movimentos que eu tenho um carinho especial, é Mães de Maio. Elas estão junto na caminhada do silêncio, né? É bem bonito, né? Assim, é um super aprendizado. A gente até conversou disso quando eu estava fazendo a arpilheira para o Chile, né? Porque essa ideia para que nunca mais aconteça, né? Para algumas pessoas segue acontecendo, né? Nunca parou de acontecer, né? Então, a caminhada do silêncio está ficando
como uma caminhada contra a violência de Estado, mais ampla, mais abrangente. E uma das coisas que a gente fez, depois eu até posso ver se dá tempo de pegar o bordado, a gente acabou fazendo quase um estandarte, né, que foi um bordado grande para elas, que daqui a pouco vai mostrar um pouquinho do processo que a gente usa, mas uma das coisas que a gente faz são fotografias, a partir de fotografias. Aí tinha uma fotografia bem bonita de um homem de costas, escrito para quem ligar quando assassinar a polícia. E aí a gente fez esse e deu para elas, inclusive, né? E também quando vai aparecer um momento que a gente vai mostrar para vocês que a gente bordou o nome de meninos que foram assassinados no Paraisópolis, né? Paraisópolis. Aconteceu um chamamento de uma chilena, que não foi nesse momento, no contexto dos 50 anos, foi no contexto daquelas manifestações, mas quando aparecer aqui, a gente mostra para vocês. E agora, no Guarujá, vocês fizeram? Aquela do Guarujá, elas são fortes no Guarujá, por causa da chacina do Guarujá. Leda, vamos bordar? Quê? Vamos bordar? Eu adoro bordar. Então, pronto, né? Já está na lista de projeto, então. A gente não fez nada especial, mas, assim, em geral, o que acontece? Todas as pautas que vão aparecendo, mesmo que não virem uma coisa maior, muitas mulheres vão bordando as pautas que estão acontecendo, que enfim. Tem uma coisa, né, Glaucia, que as pessoas perguntam de onde surgem as ideias, né? Como é que aparece um bordado, né? Então, o que acontece? Por exemplo, nós temos no coletivo inscritas, são 80 mulheres. Naturalmente, não são as 80 que atuam, né? Então, digamos que ali, se 50 estão ativas, está ótimo. E cada uma traz a sua própria experiência, né? A sua vivência dentro dos seus coletivos, dentro da sua profissão. Muitas já se aposentaram e ainda assim continuam participando das lutas da sua categoria, da sua frente de batalha, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a Lígia, que é uma militante mesmo, atuante da reforma urbana, né? Então, muito do que a gente tem da pauta da reforma urbana vem daí. A gente tem, por exemplo, muita gente da comunicação, que aí vem esse trabalho da coisa da censura, da liberdade de expressão, e etc, etc. Saúde mental. Muita gente da área de saúde, né? Educação. Então, daí vem surgindo as pautas, vem sendo trazida, seja de temas da periferia, que estão atingindo ali a periferia, seja direitos humanos que estão sendo violados ou não estão sendo cumpridos. Então, isso chega das próprias bordadeiras, né? E isso é muito legal, porque aí tem uma diversidade de temas, né? Claro que a conjuntura, às vezes, exige que a gente seja mais firme em determinado tema, como agora nós estamos trabalhando com duas principais vertentes, que é a questão da Palestina e a outra que é a questão da privatização da água e do transporte público em São Paulo, né? Mas, fora isso, estão aí, infelizmente, todos os temas que precisam da nossa atenção, né? Então, ou algum momento, como as eleições, por exemplo, que daí um pouco os bordados se concentram mais nessa discussão sobre eleições, porque é um momento de emergência, né? Da gente... aqui também mostra a gente fazendo oficinas em outros locais, né? A convite, muitas vezes. Então, aqui, uma ocupação Nova Canudos, do MTST. Tá vendo? Aí a maioria foram poucas mulheres de nós, mas a maioria são militantes lá da ocupação bordando. Aí, nesse caso, a gente leva muitos riscos do tempo, da oficina, né, ou das pessoas que nos convidaram, mas também leva a caneta, o tecido, para riscar o que as pessoas queiram bordar também. E aí vira uma grande roda de conversa sobre esses temas que estão sendo bordados e abordados, né? Fica todo mundo concentradíssimo. Super bom. Aqui é a oficina no CIEJA. Esse CIEJA do Campo Limpo já é o 3º ano, né, que a gente participa eles fazem uma semana cultural e eles convidam, já é o 3º ano que eles convidam a gente, e a gente também faz roda com os alunos lá,
e são adultos, né? E alguns têm alguns deficientes auditivos, tem pessoas, eu acho que é deficientes auditivos, especialmente essa foto tinha várias pessoas surdas que a gente botou para bordar, né? Uma pergunta, vocês se reúnem assim com alguma frequência, uma vez por semana, em algum lugar? Tem uma oficina regular? Então, o QG, sei lá. a gente se reúne às vezes em grupos menores para abordar, né? É uma coisa que acontece. E antes, semanalmente, a gente estava na Paulista abordando, que era no momento que a gente se encontrava. Agora a gente fixou na Paulista o terceiro domingo de cada mês. E também e nas manifestações, a gente acaba fazendo esse encontro da gente nas manifestações. A comunicação do grupo se dá também muito, basicamente, por 2 grupos de WhatsApp. Um que trataria das questões mais diretas, de coisas que já estão acontecendo, e um outro que seria onde as pessoas podem apresentar essas ideias do que poderão vir a ser pautas para o bordado, né? Isso que a Reiko falou. Então, por exemplo, eu sei que aconteceu alguma coisa, vai ter um encontro sobre saúde mental. Então, as pessoas lançam lá, chama Linhas Antenadas, que seria esse grupo onde aconteceria as pré-discussões, né? E aí a gente começa a apurar essas ideias. E as linhas de Sampa, que é o outro grupo, é mais ou menos onde acontece o cotidiano do grupo. Então, é isso. Mas tem, assim, é muito variado. Às vezes, então, agora teve, sei lá, tem uma manifestação que acontece que a gente fica sabendo de um dia para o outro, aí a gente rapidamente já coloca quem quer ir, faz uma lista e a gente se encontra. Na Paulista é aonde exatamente? Terceiro domingo de cada mês, mas em que ponto da Paulista? Na frente do Parque Trianon, do outro lado do MASP, da calçada. Onde é a calçada do MASP. Mas a gente sempre publica nas redes onde a gente vai estar, sabe? Para as pessoas, onde a gente vai estar, assim, publicamente, né? Que as pessoas podem se juntar a nós. Mas qual rede? Vocês têm Instagram? Instagram e Facebook. Ah, tá bom. Obrigada. Está sempre lá. A gente sempre publica quando vai para a rua. Aqui, de novo, oficinas. Aqui é uma coisa mais estruturada, que foi um convite da Vila Buarque, né? Da Feira da Vila Buarque, solidária, que eles fazem uma parceria com o Sesc Consolação, que é aqui perto. E aí tinha mesas, em geral não tem essa estrutura, né, de mesa, cadeira, não sei o quê, é uma coisa meio improvisada ou acontece na praça. Por acaso, o Lago da Batata tem umas mesas, mas em geral a gente fica nos nossos banquinhos ou no chão. Como a gente falou, né, várias vezes, tem várias companheiras que militam nessa luta anti-manicômio, e a gente tem especialmente a Fernanda, da Fiocruz de Brasília, que é uma parceira, né? Então, a gente fez um trabalho, a gente fez essa cortina para uma exposição em Brasília, em 2018, que era a gente fez a cortina e pregou nossos panfletos, né? E colocou as legendas, e também fez uns bordados maiores, um pouco para fazer um varal. E aí algumas companheiras foram... Essa exposição aconteceu em Brasília e depois foi para a Fiocruz do Rio, e algumas companheiras foram participar lá. Esse projeto foi feito junto com as Linhas do Rio, que é outro coletivo como a gente, né? E as Linhas do Horizonte, que é esse coletivo que
que existia antes da gente, que deu esse coletivo irmão, né? Da onde a gente nasceu a ideia das linhas de Sampa. Gláucia, Oi, fala. uma coisa interessante dessa cortina ela ia ser a comemoração dos 15 anos que acabou o tal do manicômio lá de Barbacena, né? Então, sim, é verdade. Foi instituído o projeto Morar em Liberdade, que os moradores lá de Barbacena passaram a ter suas casas, né? Eles foram realocados, né? Então, foi fechado o manicômio, onde muita barbaridade aconteceu, vocês já devem ter ouvido falar, que era o Holocausto brasileiro, né? Que era o que se vivia dentro dentro de Barbacena. Então, essa cortina, ela abria a exposição na porta principal do manicômio, né? E foi muito interessante, porque foi feito com a Fiocruz e com a TV Pinel. Então, foi uma coisa muito, muito forte, assim, quem esteve lá disse que foi uma coisa muito interessante, porque é como se fosse um véu que você atravessa, né? Tá aqui o mundo aqui fora e tem um véu ali que esconde, né, o que acontecia ali atrás, né? Então, realmente ela foi bem importante por causa disso, né? Acho que o William quer falar. O William quer falar faz um tempão. Vamos ver se é um homem se candidatando a bordar nas linhas de Sampa. Vamos ver. Fala aí, William. Primeiro, eu queria agradecer esse presente que eu ganhei de vocês, que eu já pus um quadrinho aqui, a minha parede, e eu fiquei muito emocionado com isso daqui. Já falei isso aí para a Rei, né? Primeiro, vou fazer uma pequena introdução aqui, né? Que é o seguinte, que eu sou filho da classe operária, de operários têxteis. A minha mãe era cerzideira, ou seja, durante muitos anos, ela cerzia uma profissão que nem existe mais, nem sei se vocês sabem o que é cerzideira. Sim. Mas ela pegava as roupas e tinha um buraquinho, etc., e ficava embaixo da luz. O meu pai é operário têxtil, né? Depois meu pai acabou crescendo, chegou até a ter uma malharia, né? O meu primeiro curso, eu entrei na Faculdade de Engenharia Industrial, curso que eu não concluí, eu sou professor de matemática, mas era engenharia têxtil, né? Então, esse negócio dos bordados é uma coisa, primeiro, que me emociona, né? Apesar de ser bem velhinho, né? É muito interessante, porque eu tive uma educação, pelo menos por parte de mãe, que não era machista. Então, eu sei fazer barra, sei costurar. Eu já não sei mais, mas a minha mãe me ensinou a fazer tricô, me ensinou a fazer crochê, e eu, quando era moleque, eu fazia e gostava, era uma diversão, né? E, inclusive, bordado. Mas eu acabei não indo para política, e aí, com essa sociedade que a gente vive, essas coisas acabam não encaixando. Mas tudo isso para dizer que o trabalho de vocês me emociona muito, né? Não só esse trabalho que foi feito aqui em relação ao Chile, mas eu já acompanho há algum tempo, pelo menos, que eu me lembre, que eu comecei a ter contato com o trabalho de vocês, foi no segundo turno daquela eleição, que o Lula não pôde concorrer, que quem concorreu foi o Haddad. O Haddad e a Manuela. Isso, aí eu comecei a ter contato com o trabalho, mas eu não conhecia vocês, não sabia. Assim, eu tenho até um negócio lá no Instagram, mas eu lembro de ter já fotografado gente com os lencinhos de vocês e colocado lá na pasta, né? O que eu queria saber é o seguinte, né? Eu não sei se eu tenho mais idade para participar, né? Até vontade eu tenho, né? Mas eu queria saber o seguinte: seria muito importante que, pelo menos a garotada, os jovens, esses meninos, de alguma forma, precisavam atraí-los também para esse trabalho, não só pela questão da política em si, porque isso é uma forma de engajamento, que ela pega pela emoção. Essa aqui é a questão. Sim. Ou seja, esses lenços, eu tenho aqui o Ricardo Azevedo, outro dia, acho que foi a Clara mandou para ele
também um lenço de vocês, ele também colocou num quadrinho, e aí ele mandou todo orgulhoso para mim, né? Aí eu peguei e devolvi para ele, eu também ganhei aqui, né? A disputa de orgulho, né? Mas, basicamente, a minha intervenção é isso, é para agradecer o trabalho de vocês, é emocionante, e a gente precisaria descobrir um jeito mesmo de incorporar a molecada, né? Eu, por exemplo, não ensinei meus filhos, eles têm 2 filhos, eu não os ensinei como a minha mãe me ensinou em relação a fazer tricô, a fazer o crochê, que era uma coisa era lúdica, gostosa, aquelas agulhas. Então, é isso, desculpa aí se atrapalhei aí. Não, William, não atrapalhou, e aí você já está convocado, você está se exibindo, que você sabe isso, sabe aquilo, agora você tem que se juntar a gente nessa tarefa. Eu quero, pelo menos uma vez. Então, por favor. No próximo encontro de vocês na Paulista, se eu não estiver fora de São Paulo, que eu viajo muito nos fins de semana, eu quero ir lá e quero participar de uma roda de bordado, sim, com muito prazer. A gente vai mandar um convite, uma convocatória. E o William, sabe que a gente fica muito feliz quando acontece isso que aconteceu com o seu bordado, sabe? Quando ele chega exatamente onde ele devia estar. Muito obrigada, viu? Você sabe o que aconteceram, né? Porque que você as frases a partir dos depoimentos que vocês deram, parte desses textos foram bordados e devolvidos para vocês, né? Por isso que você tem o seu bordado. Eu fiquei com muita inveja do bordado da Silvia, porque no bordado aí, da Silvia, vocês conseguiram captar a essência do que ela falou, ainda terminando com aquela música. Eu morei em Cuba e conheci lá o Silvio Rodrigues, o Silvio e o Pablito, né? E terminar com aquela música. Vocês não imaginam como é que isso... Vocês imaginam, sim, porque já foi falado, como é que foi a emoção quando essa mocinha terminou aquele discurso? A gente estava numa praça, né? E aí os versos lá da música, sai lágrima, eu até hoje me emociono com essa mocinha aí. Então, a gente também foi lá para chorar, né, Lígia? Eu vou ter que entrar nessa conversa aqui, para dizer que não só que quando eu ganhei esse bordado, eu fiquei sem acreditar também, de emoção, nossa, maravilha, está aqui espetado aqui na minha parede também, né? Sem falar da emoção. Mas, além do mais, agora eu também queria agradecer pelo mocinha, porque aos 60 anos ser chamada de mocinha também vale um obrigada, William. Olha, o Raul quer falar, gente. Fala, Raul. Oi, pessoal. Assim, pegando a carona do William, dessas lembranças da gente, né? Eu senti alguma coisa especial quando conheci vocês, um pouquinho antes do Chile, né? E depois eu fui entendendo, né? Porque na minha escola aqui, nos primeiros 9 anos da escola, a gente bordava no colégio. Era uma escola só masculina e a gente bordava. Eu gostava muito daquilo. E tenho aqueles trabalhos de fim de anos que a gente fazia uma coisa temática, justamente, né? Escrevia frases, poeminhas que mandava para a mãe, no papelão. E a minha mãe era tricoteira fanática, né? Todos os filhos dela e o marido dela, todo mundo vestiu durante... Eu me lembro até, aos 18 anos, todo mundo só usava roupas de inverno, assim, blusões, feitos pela mãe. Tenho aqui, inclusive, ó, uma bela gorra, né? Ai, que lindo! Olha, que coisa preciosa! Com 2 pontos, né? Com como é que chama essa parte que aperta e fecha, assim, né? Sanfoninha. É uma bainha, né? Barra. Ou uma barra. braga. Ó. E tenho aqui também esse cachecol aqui, tão bonito, ó, que evidentemente foi feito de restos, né? Olha que bonitinho aqui. É da mãe, tá aí guardado. Vou deixar para o meu filho. Ela fazia tanta coisa que lá no Chile ela me mandava para o Chile, por portadores, blusas. E, cara, eu acabei no Chile com a roupa do corpo também, no dia 11 de setembro. Depois, um mês e meio depois, eu já estava em Buenos Aires e a pessoa que morava comigo, o Bob, ele saiu do estádio, saiu do refúgio e foi colocado num avião. E eles trocaram de aeronave em Buenos Aires para ir, acho que para Portugal.
E eu estava com a minha blusa lá. E eles trocaram de aeronave e passaram, assim, na frente da gente, ali embaixo, assim, na pista. O Bob, a Vânia e o menino, o Bito, que tinha 4 anos. E ele estava de manga de camisa e tinha emagrecido 25 quilos no estádio. Então, ele estava irreconhecível e dava pena, porque ele era um alemãozão, assim, a tal ponto que ele tinha o apelido de vikingo. Eu tirei a blusa que eu estava, uma blusa que eu tinha, única. Eu tinha uma nota de uma moeda forte verde, enfiei na manga, dei um nó, dei mais um nó por fora em toda a blusa do tricô da minha mãe, que tinha viajado de Porto Alegre para Santiago, tinha escapado lá do saque no nosso apartamento, tudo, e joguei no estádio, na pista, né? E o Bob apanhou aquele já era um bolinho, assim, todo amarrado, e aquilo, enfim, foi para Portugal, e depois eu já não sei mais o destino, então sempre foi muito emocionante. Assim, outra coisa que eu acho super legal, vocês falaram também nas sugestões, nas temáticas, né? E tem um símbolo que não é oficial, mas é o símbolo, assim, do nosso assunto, né? Que é essa mão espalmada, onde diz nunca mais. Isso acho que veio do Chile, nunca mais. Então, isso aqui é uma camiseta nossa aqui, do nosso grupo aqui do Sul, né? Por isso que tem um RS ali no interior da mão. Então, é uma linda ideia, e isso é uma linguagem, é um logotipo internacional, assim, que eu acho que seria super legal, talvez você considerar isso no momento. Tati, terminei. Raul, que linda essa sua história, né? Que linda! Coisa preciosa, né? A solidariedade da sua mãe amarrou você com seu amigo, né? Não tem nada mais precioso que isso no mundo, né? Horácio, por favor. Eu queria agradecer também ao Linhas de Sampa, não sei quem fez, acho que foi um coletivo, porque também fui agraciado Tá por bem? um bordado lindo, emocionante, e que guardo aqui comigo. Agora, essa coisas das arpilheiras, dos bordados, eu tive contato com eles, eu não bordo, mas tive contato no tempo de Pinochet, eu morava no Chile, porque nós íamos a visitar presos políticos, familiares de desaparecidos, etc., e na Vicaria da Solidariedade, que era do Arzobispado de Santiago, eram feitos numerosos arpilheiras, numerosos bordados para vender e financiar atividades dos familiares para que possam visitar degredados que estavam nos extremos do Chile, tinham sido confinados, presos de diversos lugares, e então a gente ia para lá, visitava exposições, comprava, etc. E tenho uma aqui, de uma arpilheira feita por familiares de presos políticos de Valparaíso. Eu me lembro que com minha mãe foi a visitá-los, isso deve ter sido na década de 70, em 80 eu já estava aqui, no Brasil, então deve ter sido entre 73 e 80, fomos visitar colegas, alunos, e colegas de minha mãe era professora, meu pai também, fomos visitar presos políticos em Valparaíso e aí compramos arpilheiras, e uma delas eu trouxe para cá, essa aqui. Ai, que linda! Coisa maravilhosa. Gente, quem quiser ver maior a arpilheira que o Horácio está mostrando, só colocar o cursor em cima da imagem dele, tem um pin ali, tipo um alfinetezinho. É só clicar no alfinete que vai aumentar aumentar a imagem dele. Maravilhosa. Linda. E é sobre o deserto aqui de Parinacota. Bom, se faziam sobre diversos motivos.
mas eu guardo isso daí com muito carinho e por isso, para mim, as arpilheiras têm assim um significado afetivo enorme, porque com meus irmãos, com familiares, íbamos a visitar essas exposições, comprávamos para poder ajudar os familiares de presos políticos e demais associações que havia. Então, era uma coisa assim familiar, embora eu mesmo nunca tinha feito nenhum. E quando, de repente, agora, nesse coletivo Viva Chile, de repente, descobri eu que havia um coletivo que bordava, e foi uma coisa impactante, porque eu não sabia, não tinha conhecimento, apesar de eu, na década de 80, aqui, já no Brasil, ter participado de numerosos comitês de solidariedade com a América Latina, que se derivaram de comitês da Amnistia, que havia aqui em São Paulo e em diversos outros lugares. Eu participei aqui em São Paulo de vários comitês de solidariedade com a América Latina. Mas eu não vi aí bordados, não vi arpilheiras. Descobri agora essas arpilheiras que estavam sendo feitas aqui, e não foram feitas só para o coletivo Viva Chile, já era uma tradição, ou seja, está mostrando aqui como já tem uma história de bordados em diversas atividades de solidariedade, seja urbana, seja de movimentos de sem terra ou de diversos outros, que é uma coisa maravilhosa, me parece. Então, queria parabenizar a todo o grupo e, assim como o William, eu gostaria de aparecer algum dia, algum domingo ali na Paulista, porque também não vi o grupo ainda ao vivo na Paulista e quero ir em algum dessas terceira semana de domingo na Paulista. Obrigado, então, por essa... Dá licença falar uma coisinha para o Horácio. Horácio, você é professor de História lá na USP, né? Sim. Não está na hora de fazer um trabalhinho lá, ou uma dissertação, ou uma tese com esse tema? Porque não sei se isso aí tem esses registros assim na academia. Olha, eu já comecei com esse tipo de... Eu fiz propus temas, porque esses temas têm que ser propostos porque são difíceis de descobrir para os alunos novos. E se defendeu ano passado, retrasado, acho, uma tese sobre degredados, por exemplo, no Chile, que é uma coisa pouquíssimo conhecida porque não existia como forma de repressão aqui no Brasil, que era o confinamento por 3 meses, principalmente de estudantes e professores para lugares remotos, mas que ficavam livres, não eram presos, eram apenas confinados lá e obrigados a assinar 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia para que não escapem, e em um lugar, em geral, remoto. Então, nas Ilhas do Sul ou nesses lugares remotos da pré-cordilheira no norte. E um aluno fez uma tese, uma dissertação de mestrado que ficou ótima, eu acho, com os degredados. Mas, assim como esses temas, tem muitos outros. Um deles, por exemplo, é sobre arpilheiras. Mas já existem teses sobre, por exemplo, a pintura mural, os grafites da época da União Popular, ou então do tempo de Pinochet, ou da música popular no tempo de Allende ou de Pinochet. Agora tem muito mais trabalhos desses feitos, não só na USP, em outras universidades também, na Unicamp, no Rio, em diversos outros lugares. Mas é uma ideia que é muito bem-vinda, William, mas se sabe que não é tão fácil de convencer os alunos, porque é uma coisa meio como alheia, pelo menos para um aluno de secundária, e de repente descobrir que existe esse tipo, que existiam ditaduras, as ditaduras tinham diversas formas de resistência, como, por exemplo, esse tipo de resistência que aqui está sendo colocado dos bordados ou das arpilheiras. Mas é um tema que a mim me fascina e tomara muitos alunos se interessem para fazer esse tipo de pesquisa de mestrado ou de doutorado. Gente, agora a Silvia, depois a Angelina aqui, na sequência, e depois ainda tem mais 2 pessoas. Quer falar, Silvia?
Eu quero falar, mas porque vocês liberaram para a gente falar durante, agora não sei se vai sobrar tempo para vocês falarem, que todo mundo está todo mundo querendo falar. Não, Glaucia, não estou te ouvindo, desculpa, acho que está fechado o seu. Ai, desculpa, eu fechei no meio do caminho. Não, eu acho que é legal, né? Vocês irem falando, que eu acho que a discussão. A gente já descobriu várias coisas sobre vocês, por exemplo. E sobre esse negócio de arpieira, que era o que vocês estavam falando agora, é interessante porque as arpieiras adquiriram essa identidade de instrumento de denúncia, né, política e tal, no Chile. Agora, a minha arpilheira, cada um tem assim, aquela que tem um enorme sentido afetivo, importância afetiva. A minha arpilheira afetiva da minha vida, que está conosco nas nossas diversas casas, desde o Chile, continua na parede da casa dos meus pais até hoje, é uma arpilheira de Isla Negra, que é anterior ao golpe, enfim, ainda do tempo, e que, então, não é denúncia, mas, por outro lado, ela é também, ela já, não sei se todas já eram assim, essa daí, que eu adoro, assim, realmente ela me acompanha, é uma das coisas do Chile, para mim, ela tem um significado social muito grande, porque ela é uma cena de população, de uma família de população, tem o cachorro comendo ali, tem a criança brincando no chão, tem a mãe cozinhando, tem as vagens, tem umas cores bonitas e tal, mas é uma cena de população, de vida de população, então é altamente significativa, social e tal, embora fosse antes do período de ser denúncia. Aí eu não sei se vocês sabem se tem uma história também. Oi. Silvia, as arpilleras se fizeram famosas, eu não sei se foram inventadas por antes de 60 ou 70, mas com Pinochet adotaram um tema político, de protesto. Sim. Antes não eram, e as primeiras arpilleras que são conhecidas, ou pelo menos se fizeram famosas e se difundiram, foram com Violeta Parra. Violeta Parra fez inúmeras arpilleras com sentido social, mas não era de protesto político ou de sentido político, como aparecem depois no tempo de Pinochet. É exatamente o caso dessa daí. Ela tem e as de Violeta Parra são da década de 60. Sim. Então, como aquela arpilheira gigante que estava no Centro Cultural Gabriela Mistral, não sei se vocês foram visitar, quando vocês estiveram agora, não? Que é justamente de bordadeiras da Isla Negra, e também, ela representa situações do cotidiano de grupos sociais, das classes trabalhadoras, tudo, e muito provavelmente é isso que aconteceu, que o Horácio falou, que era uma prática, já era uma técnica utilizada pelas chilenas, que foi abarcada pelas presas políticas que ganhou um sentido a mais, que daí teve esse sentido da venda, né, de juntar dinheiro para das pessoas que estavam presas, para os familiares, para ajudar a pagar advogado, não sei o quê, e também, inicialmente, como forma de denúncia, né? Isso a gente vai ver. Eu acho que a gente podia ir passando... Mas deixa eu só completar o que eu ia falar. Desculpa, ainda estou na minha vez de... Desculpa. Uma coisa era que eu também quero ir no próximo domingo com o William. Vocês me mandem também o horário que vamos estar, o William e eu, lá na Paulista. Tá no próximo. Eu também. Pelo jeito, ótimo. Essa história de ficar sentados, super concentrados, conversando dos assuntos, enquanto está concentrado num trabalho manual, eu boto muita fé nisso. Isso é uma coisa que realmente funciona muito para conversar, nossa, tem uma calma, né? Tem um tempo diferente no qual para tudo, e aí você está concentrado naquilo, que dá uma outra qualidade para a conversa, para tudo. É super legal isso daí. Mas o que eu ia comentar com vocês inicialmente, que eu tinha pedido a palavra, é que eu estava tentando pôr aqui as fotos, eu não sei por isso, acho que eu não consigo pôr isso aí dentro, mas vocês devem ter visto lá na beira do Estádio Nacional, quando a gente foi, tinha um varal enorme, eu tirei muitas fotos, eu não consigo pôr aqui, mas todos vocês devem ter visto e tirado também aquelas fotos de camisas de crianças de diferentes tamanhos, a gente bordado o nome e a idade da criança, e nossa, aquilo
Tá, então conta mais. Se você conversou com as moças, conta mais sobre isso. Não vou nem mostrar minhas fotos que todo mundo viu. Eu acho que talvez, gente, não sei o que vocês acham, talvez esperar as outras pessoas que levantaram a mão nessa rodada falarem e depois a gente retoma esse assunto. Mas isso vai aparecer aqui, tá bom, Silvio? Acho que agora a Angelina quer falar, Angelina? Eu queria entender um pouco melhor. A Reiko disse que vocês são 80 mulheres, ou seja, uma rede extensa. Eu acho que eu entendi como é que amplia, mas eu tenho uma curiosidade de saber quantas vocês eram na origem, por um lado, e como é que veio essa ideia do bordado. E a outra questão por exemplo, a Leda perguntou sobre as Mães de Maio, e vocês disseram que é uma coisa importante, ou seja, ampliar para a periferia, onde a violência de Estado continua ocorrendo. Como é que é essa ampliação? Ou seja, ela é proativa, enfim, ela é circunstancial, enfim. Eu vi que vocês vão, por exemplo, vocês têm fotos nos acampamentos do MTST, acho que do MST também, enfim, nos lugares, nos espaços militantes, né? Mas eu queria entender melhor como é que se dá essa relação com a periferia urbana. Enfim, isso é uma coisa. Na rede de vocês, também, é uma outra pergunta, quer dizer, como é que é a participação das mulheres de periferia? Ou seja, não vou pedir uma estatística, mas, digamos, ou seja, enfim, as pessoas com quem a gente entrou em contato, quem foi ao Chile, etc., professor da USP, formado nisso e naquilo, ou seja, como é que vocês incorporam, que vocês incorporaram já, ou seja, nessa rede de 80 pessoas, se vocês incorporaram mulheres que não são mulheres de classe média, digamos assim. E a última pergunta é uma curiosidade, ou seja, na verdade são duas, ou seja, o que é a caminhada do silêncio? É a primeira vez que eu ouço falar na caminhada do silêncio, e vocês disseram que tiveram origem em um grupo chamado Linhas do Horizonte. Eu queria saber um pouquinho sobre esse grupo e a maneira como vocês se relacionam. Por exemplo, uma coisa, é um monte de perguntas, desculpe, viu, gente? Eu queria entender como é que vocês se relacionam com outros grupos. Quando a Reiko falou falou de vocês no Viva Chile, ou seja, tem sei lá, entende? Ou seja, tem as bordadeiras do MAB, tem o pessoal do Rio. Eu queria saber como é que também é proativo ou é circunstancial, enfim, como é que é essa relação? Desculpe tanta pergunta. Olha, posso falar só uma coisinha? Na verdade, Angelina, essa apresentação que as meninas prepararam, ela segue um pouco uma sequência de quais são o modus operandi do grupo, como é que se organiza, e também quais são os enlaces desse coletivo, tanto dentro do Brasil como fora, né? Então, talvez seja o caso delas continuarem e darem uma sequência, e talvez no final a gente esclareça as dúvidas. O que vocês acham? Porque nessa preparação delas já fica um pouco, esclarece um pouco qual que é esse caminho que nós trilhamos para chegar no bordado que a gente entrega para as pessoas na rua, né?
que você acha? Está fechado o seu microfone. Não, eu pessoalmente acho ótimo. O problema é que eu vim fazer minha pergunta, eu estava anotando todas as minhas perguntas, por isso que veio um monte. Mas aí, como todo mundo começou a falar, eu digo, bom, melhor eu fazer logo as minhas. Aí, né, normalmente é uma apresentação e aí depois vem as perguntas, mas no caso, bom. Nenhum problema. Acho que sim, acho que é bom avançar na apresentação. Tá bom. Duas pessoas com perguntas, será que elas não podem ser curtas? O Raul e a Maria Sueli. Não, acho que sim. Eu estou anotando e eu acho que, assim, posso falar uma coisa? Eu acho bem mais interessante vocês falando no meio, mas realmente fica mais caótico também. Então, eu não sei se a gente passa mais rápido. O que você acha, Lígia? Pode ser, daqui a pouco vai começar tipo um clipe, assim, assim. de imagens legais, a gente pode ir conversando e eu vou passando daqui a pouco, né? Peraí, tinha mais alguém que estava com a mão levantada? A outra fazendo uma joia. É a Sueli, a Sueli. Deu tchau. Se a Sueli quiser falar, e a gente está anotando essas coisas. Sueli, ficou pronta a torta? Ela vai trazer a torta, por isso. Se ele abre o microfone, já tem o Raul e mais outra pessoa. Marisa. Pronto, consegui. Não, vou ser curta. É o enlace com a periferia que eu queria colocar como questão, que a Angelina já colocou. Para dizer que a minha irmã mora na zona norte de São Paulo e ela tem uma amiga que tem um grupo de mulheres, eu recebi de presente de aniversário isso aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Tá vendo? Que é um avental feito com pedacinhos, e eu trouxe uma porção de coisinhas que elas fazem. Então, são mulheres da periferia que não têm nenhum vínculo orgânico, partidário, qualquer coisa assim, mas elas se reúnem, elas têm uma vida de bairro muito importante, muito intensa. Então, elas se reúnem uma vez por semana, e elas preparam um monte de coisa desse tipo, e elas vendem, e com o dinheiro que elas arrecadam, elas apoiam pequenos projetos, por exemplo, de um adolescente que quer fazer alguma coisa, entendeu? Pequenos projetos assim, elas apoiam, quer dizer que é um trabalho que não tem uma dimensão política direta, mas que tem uma dimensão social, que é formidável. Então, eu só queria contar isso e dizer que esse enlace do trabalho de vocês, que é um trabalho politicamente muito interessante, esse laço com esses trabalhos da periferia, me interessam muito saber alguma coisa sobre eles. Pronto, desculpe. Agora, ainda tem nessa fila o Raul e a Marisa. Eu acho que a gente podia deixar eles falarem, aí a gente continuava e depois retomava de novo outro bloco, pode ser? Eu prefiro seguir adiante e a gente conversa depois. Tá bom. Então, Marisa, você quer falar? É só uma pergunta que também pode ser respondida depois. Eu queria saber como é que o grupo faz finanças, porque, afinal de contas, tem que comprar as linhas, as coisas, o material, né? Eu queria saber se tem coisas que estão à venda. Por exemplo, vem aí o Natal, você quer dar um presente diferenciado para uma amiga que tem os mesmos ideais que você tem, ia ser super bonito dar uma arpilheira com esses ideais em comum. Vocês têm isso? Enfim, a pergunta é essa, como é que fazem finanças? Pode ser respondida depois, não tem problema. Tá bom. Pode usar esse slide, porque ele tem umas linhas penduradas que são um mote para responder essa pergunta, né, Glaucia? Então tá bom, anotei aqui, ó. Aí se eu esquecer de alguma coisa, ou a Lígia, o Arreico me avise. Tá bom. Então, vamos continuar aqui. Aqui, então, rapidinho, vai. Isso aqui, na pandemia, tudo mudou, a gente não podia ir para a rua, não sei o quê. Então, a gente começou a fazer outras atividades. Aqui tem a Guida Amaral,
que foi uma das mulheres, ela é uma das mulheres que ficou presa na Torre das Donzelas. Ué, por que sumiu, Li? Ué, acho que não sou eu essa compartilhando. Tem alguém compartilhando a tela de um celular. Ué. Miriam. Pronto, saí. Compartilha É, de novo? eu vou sair e voltar para não ficar pequeno, né? Tá. Um minutinho. Enquanto isso... Aqui. Voltou, né? Voltou. Então, aí a Guida é uma pessoa, foi a primeira de nós a sair para a rua, ela se juntou a nós na época da pandemia, porque ela tinha tido Covid antes de todo mundo saber de Covid, e ela ficou sabendo depois. Então, ela estava 3 meses imunizada, então ela foi representando a gente como mulher sanduíche numa manifestação. Aí as outras coisas, as reuniões viraram lives virtuais, né, como aparece nessa imagem, e também a gente começou a Reiko começou a atingir linha, que a gente ganha muito, que depois responda a essa pergunta das finanças, a gente ganha muita coisa, e às vezes também não são as cores que a gente mais usa, a Reiko começou a atingir essas linhas. Em função do contraste até, né? E aí, a próxima. Desculpa, eu queria parar aqui só para a gente falar da roda. A gente faz, quando a gente faz a roda de bordados, essas que apareceram muitas imagens, a gente pendura os varais, que a gente ficou bordando, porque a gente borda junto, quando a gente se encontra. Na verdade, a gente borda em todos os momentos. A Reiko, por exemplo, se vocês olharem bem, está bordando agora. A gente borda em todas as ocasiões, todas. Então, todo mundo tem um conjunto de nós, né? Vários bordados em casa, vários. Quando a gente vai para a rua, esses bordados que a gente bordou sozinhas em casa vão para esse varal. E o varal é o nosso principal anzol, assim, a nossa isca, na verdade, para as pessoas, porque ele chama muita atenção. Tem um monte de gente bordando e essas coisas penduradas atrás. As pessoas chegam para olhar e perguntam, quanto custa? Como compra? E a gente sempre responde a mesma coisa. Nós não vendemos as nossas palavras. A gente dá para vocês com a condição de que vocês usem e carreguem no peito as coisas. Então, a gente nunca vendeu e não vai vender. Quando as pessoas querem muito contribuir, a gente aceita doações de linha, tecido, viés, né? Porque a gente faz a gente risca o bordado, depois a gente borda, né? E depois a gente faz um acabamento nele de viés. Então a gente aceita viés, aceita linha, aceita tecido, tudo isso vai virando do nosso acervo e a gente usa nos bordados e nas oficinas. Aqui, por exemplo, muitas pessoas acabam doando linhas claras e como o nosso principal suporte é o algodão cru, a Reiko teve uma genial ideia na pandemia e saiu pintando todas elas, como vocês podem ver, há uma predominância do vermelho, né? E outras cores. E aí, a principal coisa que a gente fez também na pandemia, uma das principais, foram máscaras para doação. Então, ficou todo mundo muito agoniado, né, Glau? Porque estava em casa, enlouquecendo, daí começou a surgir aquela ideia de fazer máscara, e aí a gente começou a fazer máscara, né? Então, a gente fez 12 mil máscaras, acredite se quiser. Porque tem umas mulheres que viraram umas máquinas de fazer máscaras, fizeram muitas máscaras, né? Poucas que eu fazia máscara à mão, porque eu não sei costurar máquina, não tenho máquina, mas teve gente que fez máscara, muita máscara. Para onde foram parar essas máscaras? Para, basicamente, para a população em situação de rua, via Padre Júlio, via povo da rua, alguns parceiros que a gente foi encontrando pelo caminho, por exemplo, esse menino que está aqui de motoboy, ele é de um coletivo que chama Autonomia ZN, que inclui, que tem tem um guarda-chuva de coisas que eles fazem. E a gente da Zona Norte de São Paulo, né? Da Zona Norte, de uma comunidade da Zona Norte, que chama Filhos da Terra.
Aí a gente começou, aí chegou um momento que a gente pregava, depois falaram que não podia furar, a gente começou a carimbar, e aí até um momento que falaram, não pode usar máscara de pano, e a gente parou de fazer. Foi assim que acabaram as máscaras. Mas antes disso, a gente fez muita máscara. E outro parceiro que inclusive... então, da onde vinha esse dinheiro? A gente fazia vaquinha. Aí tinha umas mulheres que faziam a Reico, fez muita pesquisa para ver quanto compra de algodão, a Leda está pedindo o nome dos coletivos, tá bom. Depois a gente manda para vocês. Manda até os contatos. E aí, e uma parte foi dado pelo comitê do Betinho, que fez essa encomenda, como se fosse, ele deu o dinheiro para a gente produzir essas máscaras e essas máscaras serem distribuídas por parceiros deles, né? E foi isso, foi assim que aconteceu a pandemia. Aí, os temas, né, de pandemia, fora Bozo o tempo inteiro, a defesa do SUS, a cobrança das mortes. E aí eu até aproveitaria para dizer que aconteceu essa coisa, né? Éramos um coletivo de rua, só rua. A gente se encontrava presencialmente nas nossas reuniões, ia aos finais de semana bordar junto, espaço público o tempo inteiro, e de uma hora para outra estávamos todas encerradas, né? A gente sempre teve Instagram e Facebook, desde o começo. Que usava mais ou menos. Mas ele não era importante para a gente, percebe? Ele estava lá só. Na pandemia, aconteceu uma virada, porque foi como se a gente tivesse entendido que aquilo que a gente produzia para conversar na rua também podia fazer parte da briga nos espaços virtuais, né? Então, a gente começou a fazer panfletos para publicar muito no Instagram, como quem está dando ferramenta nessa briga digital, né? E muitos deles funcionaram bastante, né? Então, aconteceu uma coisa curiosa, que foi, a gente tinha, 1.000 seguidores, e terminou a pandemia com mais de 18 mil pessoas seguindo a gente, né? Então, é como se a gente tivesse entendido mais um mecanismo para além da rua, né? Aqui também continua. Aí também outra... Depois eu falo do Davi. Fala você do Davi, que a sua história é bem ligada ao Davi. Aqui, uma coisa que a gente fazia, aí quando surgiu finalmente a vacina, a gente bordava panfletos para levar no peito, falando da vacina, e levava também panfletos para os profissionais de saúde que atendiam a gente. Então, a gente distribuía, que era uma forma da gente conseguir chegar em mais gente, né? E já que a gente ia ter esse contato, porque aqui ainda, nas primeiras vacinas, não sei se vocês lembram, a gente ainda estava muito fechado ainda. E aí a Lígia vai contar a história desse menino, do Davi. Eu não sei se vocês se lembram disso, desse menino sendo vacinado. Ele foi o primeiro menino indígena a tomar vacina. E aí perguntaram para ele por que ele estava tomando vacina, e esse menino respondeu isso. Estou fazendo isso pela minha aldeia. Ele entendeu tudo, absolutamente tudo. E aí a gente resolveu bordar, então isso é uma das coisas que a gente faz com bastante frequência, né? Às vezes, as imagens, elas gritam para a gente porque elas precisam ser bordadas. Às vezes, as frases, elas existem para serem bordadas e replicadas e distribuídas. Então, essa frase desse menino era para todo mundo ter ela carregando no peito o tempo inteiro. E a gente bordou com muito, muito entusiasmo, e assim como chegou no William o bordado, chegou nele. E ele nos procurou, apareceu no Instagram da gente, ele dizendo, não é, Glau? Foi você que viu, não foi? Obrigada pelas linhas de Sampa que bordaram, que me mandaram esse bordado. Aí a gente pirou, né? Daí ficou todo mundo louco. Durou 2 semanas. E aí a gente tinha até, esse bordado já tinha até passado para frente. Aí a gente bordou outro igual,
e mandou para ele com uma carta, né? Então, essa hora, a hora que o bordado chega na pessoa para quem a gente bordou é muito importante para a gente, assim. A gente nem pôs aqui para poupar vocês, porque a apresentação está enorme, mas a gente até tem uma revista Caras de linhas de samba, sabe? Que são as pessoas que receberam o bordado e a gente vibra de alegria. Mas, enfim, besteira. É isso. Que mais, Li? Vamos passando. O que é agora? Pronto. Então, eu pego daqui, Glau, mas eu separei tudo no ponto. Tá, não, pelo amor de Deus, pode falar. Então, ó, a partir daqui, o mais importante a Glau falou já, que é a ideia da nossa história, como a gente funciona. E aqui, então, daqui para frente, a gente fez uma seleção dos nossos bordados, dos que a gente escolheu mostrar para vocês como exemplo do que a gente fez, né? Então, os nossos bordados, normalmente a gente a gente parte para bordar a partir de temas de conjuntura, então esses que estão gritando na hora para serem bordados. A gente também tem projetos que a gente se envolve, então, respondendo a pergunta de como a gente se enlaça por aí, às vezes é a partir desses projetos, né? Às vezes a gente propõe, às vezes a gente embarca em propostas que nos foram feitas, né? Então, a gente vai fazendo coisas que às vezes acabam num momento, às vezes elas são um presente, às vezes elas são um projeto contínuo, tudo isso a gente vai ver. E os enlaces nacionais, os coletivos com os quais a gente se relaciona aqui, fora, e o destaque, que é o grande finale para vocês. Então, vamos lá. Aqui só um pouquinho do nosso processo, para vocês verem como a gente se organiza e como a gente funciona. A gente selecionou esse aqui porque esse é um caminho prontinho, né? Então, no sábado, teve um sábado, primeira manifestação em solidariedade ao povo palestino na Paulista, nós estávamos lá com nossos bordados, a gente já tinha bordado alguns para a Palestina desde antes, mas aqui a gente retomou os bordados para gritar contra o genocídio em curso, e a Reiko fez essa foto incrível do lado esquerdo, que é esse menino segurando a bandeira, né? Então, dessa foto sai um desenho, esse desenho vai para o tecido, então temos dentro do nosso coletivo, como a Clara estava contando lá no começo, né? Somos muitas mulheres de muitas temáticas diferentes e com muitas habilidades diferentes. Tem gente que borda muito, tem gente que não borda quase nada, tem gente que escreve bem, tem gente que pinta tecido, cada um vai fazendo, explorando a sua habilidade. Tem mulheres que desenham. Então, as que desenham de duas formas. Uma para gerar como esse desenho que está aqui, a segunda imagem, que vai para as redes sociais, vai para o nosso WhatsApp, e as bordadeiras que têm essa habilidade usam esse desenho para passar para o tecido e bordar depois. Tem mulheres que não desenham, então a gente também faz bordar panfletos já riscados e passa para frente. Então aqui eu achei um exemplo bem bacana, porque esse é um desenho feito e passado para o WhatsApp, e duas mulheres, esses dois bordados da direita, pegaram e passaram o desenho. E veja como o mesmo desenho vira coisas diferentes, né? Então, isso é muito interessante do nosso processo também. E aí, pensar que ele acaba tendo duas funções, ele vai para as nossas redes, e muitas vezes é replicado por outros coletivos, né? Ou por outras pessoas, mas o mais importante para a gente é que ele vá para o varal e as pessoas usem. Então, pode ter 67 mil bordados do menino na árvore carregando a bandeira, que isso vai ser uma vantagem para a gente, né? Esses desenhos também são replicados e multiplicados, né? Então, como exemplo de temas de conjuntura, a gente traz 3 coisas rápidas: a Palestina, as privatizações e como a gente funciona nas eleições, né? Então, aqui, por exemplo, vocês imagino que vocês tenham visto essa imagem do meio aqui, né? Então, isso a gente também faz, a gente capta imagens que estão circulando pelos lugares, pelas redes, e borda e passa, né? Então, parte desses bordados a gente leva conosco nas manifestações que têm acontecido na Paulista e sempre busca fazer com que eles cheguem em pessoas que usem para poder levar a bandeira adiante, né? Essa ideia do apoio à Palestina para a gente foi muito importante, né? Em função de toda a história, né? Mas tem esse bordado da direita, eu acho curioso, porque fui eu que bordei esse texto,
E no fim, meu marido me falou, veja, mas que coisa mais hermética, né? E é mesmo, muito hermético, né? Um texto que é para... não me parece ser um bordado que vai funcionar na rua, porque quem sabe o que é a diferença entre sionismo e semitismo, né? Então, aí, por isso, eu acho que dá até para comentar um pouco a pergunta sobre a nossa relação com as periferias, né? Essas perguntas não é à toa que apareceu tantas vezes, né? Aqui, 3 pessoas falaram disso. Isso é uma preocupação nossa. A gente não tem essa diversidade dentro da gente, né? Somos basicamente da classe média de São Paulo. Sim. Temos bordadeiras que são da Zona Norte, que são da Zona Leste, mas são poucas. O grosso é a classe média do Vale Encantado, do Rio Pinheiros mesmo, né? Mas a ideia isso aconteceu também por conta das redes sociais, é fazer com que a nossa voz possa extrapolar. E ela, de fato, começou a sair mesmo, porque os coletivos têm nos convidado a fazer coisas. Essas rodas de bordados que a gente faz no MTST, no MST, são sempre a convite, né? Muitas vezes a gente provoca e tenta, né? Fazer com que ir para outros lugares, mas a gente toma muito cuidado com isso, assim. Nós não acreditamos que temos uma missão civilizadora para levar a nossa voz importante para as periferias. Talvez seja mais importante a gente ouvir do que ir lá falar, mas ir bordar seria um prazer enorme, e a gente está sempre de ouvidos atentos, esperando as oportunidades acontecerem, né? E elas têm acontecido cada vez mais, ainda bem, né? Quem sabe um dia a gente não volta aqui com uma tela cheia de mulheres de vários lugares da cidade de São Paulo. Oxalá aconteça. A próxima, né, Lígia? Desculpa. Não, eu queria fazer uma pergunta sobre isso, porque vocês disseram que houve um contato com as Mães de Maio. Então, tendo em vista isso que você acabou de dizer, tá? Como é que foi esse contato? Eu acho que foi com a Carmen, né, Reiko? Eu acho que foi na Caminhada do Silêncio. Então, respondendo já o que é a Caminhada do Silêncio, se não me engano, a primeira que foi feita foi a do Uruguai, que é uma caminhada em silêncio sobre a ditadura, né, um silêncio para a ditadura, para a tortura e etc., né? Esse minuto de silêncio, que é uma caminhada no Uruguai, em Montevidéu, ela é enorme. E começou a acontecer aqui no Brasil faz pouco tempo, tiveram 3, se não me engano, teve uma interrupção na pandemia. A primeira Caminhada do Silêncio, ela foi uma caminhada que a gente foi bordando as pessoas que foram assassinadas na ditadura no Brasil, e carregando cartazes. Então tem um monumento no Ibirapuera, aqui em São Paulo, que é o monumento contra a tortura, né? Acho que chama Ditadura Nunca Mais, o monumento. A gente caminhava de dentro do Ibirapuera até o monumento... da Elisa Bracher. Da Licona, Elisa Bracher. E aí depositava ali as fotos. As Mães de Maio começaram a chegar nesse movimento, e é super bonito isso, porque traz uma atualidade no discurso fortíssima, né? No penúltimo, então, eu não tive no último, então, Glaucio, se você quiser me complementar depois, mas no penúltimo já tinha os movimentos indígenas também, por exemplo. Então, é como se estivesse ganhando uma dimensão maior do que é só o golpe, né? Enfim, a ditadura é o suficiente, mas tem permanências que precisam ser vistas, né? E é isso que a caminhada tem. E aí, nesses momentos que a gente vai para essas manifestações, a gente sempre busca estabelecer relações, amarrar nossas linhas, fortalecer os pontos. A ideia é ir montando essa rede, né? Uma das coisas que a gente pensa bastante entre nós é que nós não somos carro-chefe de nada. A gente não inventa bandeiras nem inaugura movimentos. O que a gente faz é a gente soma na luta das pessoas que estão na peleja e que sabem do que estão falando de fato, né? Então, a ideia, quando a gente se aproximou desse grupo, foi inclusive porque foi muito forte o massacre de Paraisópolis, né? Muito, e pegou todo mundo de um jeito muito duro. A Gláucia já estava fazendo uns bordados super difíceis de ver, lindos, mas das crianças mortas no Rio de Janeiro, com as frases
as últimas frases que elas diziam, né? Então, a gente já estava fazendo esse exercício de se aproximar dos jovens e das crianças que estavam sendo assassinadas pela violência de Estado. Então, a gente bordou o nome deles, e aí a Carmen entrou em contato e fortaleceu uma certa relação, não foi, Glau? Foi o seguinte também, naquela foto, que eu não sei se já apareceu aqui, mas naquele momento que eu falei que tem uma artista têxtil chilena que mora em Barcelona, que tem um movimento que chama Mil Agurras pela Dignidade. E aí, o que aconteceu? Ela fez um chamado naquelas manifestações no Chile, naquela época que a polícia estava cegando as pessoas, enfim, um chamado mundial para, naquele dia, todas bordarem em conjunto, não sei o quê. E aí a gente passou esse convite para vários coletivos aqui de São Paulo, e combinou embaixo do MASP. E aí o que aconteceu? Um dia antes, essas crianças esses adolescentes foram mortos em Paraisópolis. Então, a gente bordou os nomes deles e a idade. E aí isso fez parte, que ia ser uma coisa para o Chile, né? Virou uma coisa maior, né? Assim, com o nome desses meninos. E aí a Cristina, que é a mãe de um desses meninos, chegou na gente, e aí a gente fez algumas coisas com ela, que ela também faz parte das Mães de Maio por conta da perda desse filho. Então, foi mais ou menos isso. E os bordados foram para lá, né? Daí foi feito um painel que ela usa para quando ela se manifesta cobrando o Estado em relação a essas mortes, né? Várias outras mães se uniram a ela, mas ela é como se fosse, ela é uma das mais ativas nesse processo. Mais ou menos muito triste nesse evento, né, nesse assassinato em massa, que as pessoas não eram de Paraisópolis, os adolescentes eram de lugares diferentes, então não é difícil, inclusive, para essas mães se manterem juntas, porque elas não são do mesmo território, né? Foram os adolescentes que não sabiam como escapar. Que não sabiam que ali não podia entrar, porque a polícia, eles iam estar encurralados, por isso que eles morreram. No fundo, foi um pouco isso. A polícia pegou aqueles meninos que sabiam que ali não podia dar para sair, né? Era uma rave, era uma festa, Leda. Então, seguindo aqui, então, sobre as privatizações, né, estamos vivendo essa questão surreal aqui em São Paulo, né, depois de uma semana, né, sem energia, ainda se fala na ideia da privatização, né, então, essa é uma dos nossos temas de conjuntura, então tem alguns bordados como esses, né, eu vou passar todos eles bem rápido, porque a gente já está adiantado na hora, e também porque a Reiko pôs aqui nossas redes sociais, e esses bordados estão todos lá, dá para olhar depois, né? Então, água na mercadoria, sobre a questão dos serviços públicos essenciais, né? Tudo isso é motivo para conversar na rua, né? Nas eleições, então, nas eleições a gente faz muitas bordações na rua, né? Aqui foi meu primeiro dia no coletivo, esse sou eu de vermelho, e aqui o meu filho, que já é enorme, mas aqui ele era minúsculo. E aqui, então, a gente faz muitas bordações na rua e faz muito desses que a gente chama de praguinha, que são esses panfletos menores, que são como o adesivo, né, para substituir o adesivo. Normalmente, a gente entra nas campanhas majoritárias no segundo turno, né, porque que é a hora que o coletivo tem confluência para o mesmo candidato, porque somos de muitas origens, de muitos lugares e de muitas, enfim, suprapartidárias, né? Então, isso com as eleições. Então, nossos projetos. Como a gente se junta para fazer os bordados também, em função do que está acontecendo, o 8M, o 8 de março, para a gente é sempre um momento de parar e pensar o que vai bordar, né? Então, aqui tem bordados de muitos anos diferentes, com a temática da mulher, e durante a pandemia, o que aconteceu conosco foi que a gente resolveu pensar em algo, né? Então, aqui a gente estava pensando na pandemia que não era bordado para distribuir, porque a gente não estava indo para a rua, né? Então, a gente parou para pensar num projeto maior, que a gente chama de Mulheres em Movimento, que foi a ideia de ir atrás de
A primeira ideia era fazer como se fosse um livro que era uma sanfona, porque ele pode ser exposto como os nossos varais, e aí a gente, então, escolheria 8 mulheres para retratar. Então, seriam 8 mulheres que não estão nos livros de história, ou estão nos livros, mas não com sua devida importância. A ideia era que fossem mulheres de origens diferentes, de territórios diferentes, de raças diferentes, e aí é claro que 8 é impossível. Então, começaram com 8, hoje a gente já tem 7 volumes desse livro, com 10 bordados cada um, e é uma lista que não se acaba nunca, ainda bem. E tem muitas mulheres a serem retratadas, né? A gente juntou elas assim, então aqui tem uma foto de 2 compas nossas montando o livro, né? A gente leva ele muitas vezes para os lugares onde a gente vai expor, nos lugares onde tem espaço para a gente expor. E aí aqui eu trago alguns exemplos só rapidamente. A ideia era, a gente escolhe uma mulher, produz um texto explicando quem é essa mulher e faz o bordado em homenagem. Então, esse bordado em homenagem está nas redes, e o texto descrevendo o motivo pelo qual ela foi escolhida também está lá na rede. No nosso livro, tem só o bordado, né? Então, aqui a gente escolheu mulheres para mostrar para vocês, as mulheres que têm a ver com o tema, né? Então, são mulheres que sofreram na ditadura, ou foram presas, ou foram mortas na ditadura. Então, aqui a Lenira Machado, uma das nossas fundadoras, aquela da foto lá no começo, a Lê está aqui, a Inês Etienne, a Dilma, a Eleni, o Ariba, aqui na página seguinte, a Zuzu Ângel, a Melina Teles, Terezinha Zerbini, e aqui eu pedi licença para colocar a minha mãe, Bel Baltar, que também foi presa. E aí, para a gente também foi muito importante... Aí, ó, de novo, a pergunta sobre a periferia, vê? A gente começou a fazer os bordados e se deu conta que eram todas mulheres brancas. Todas mulheres brancas. E aí a gente começou a fazer um exercício de busca ativa, de tentar sair do Vale Encantado, do olho do Vale Encantado do Rio Pinheiros para ir atrás de outras mulheres. Então, nossos livros todos têm pelo menos metade de mulheres não brancas. Então, o que aconteceu aqui, eu trago 2 exemplos, mulheres pretas, né, com toda a sua potência e sua importância, da mesma forma que a gente também traz, então, aqui é Maria Carolina, Maria de Jesus, Sueli Carneiro, Maria Firmina, Maria Adriana Oliveira, né, então são pessoas mais e menos divulgadas, né, e mulheres indígenas também, né, a Sônia Barbosa Aramirim, que é uma líder indígena aqui da Zona Norte de São Paulo, ela é Guarani, que também recebeu máscaras nossas, né? Glau e Reiko, era um dos grupos. A Sônia Guajajara ainda não era ministra, a Rioticina Chavante, né? E aqui a Cláudia Andujar, que não é uma mulher indígena, mas é uma figura fundamental, e aí pensando hoje no que está acontecendo na Palestina ainda mais, né? A Cláudia Andujar é uma fotógrafa judia, fugida do Holocausto. Quando ela chega no Brasil, ela vê um povo em Holocausto, né? Os Yanomami, e dedica sua vida à terra indígena. Super bonito, né? Enfim. Então, essas mulheres do movimento. Para além disso, também uma coisa que tem muita força nas nossas questões todas são a luta indígena. Entre nós temos antropólogas e muitas mulheres que trabalharam, né, com os povos indígenas, então também a ideia é sempre fazer aparecer, né, o que nos move, né. Então, aqui é um projeto, esse do lado esquerdo, parece pequeno, mas elas são faixas. Vocês lembram a dimensão? Reiko e Glau. 2 metros, eu acho que elas têm, né? Quase 2 metros, e eram 30 faixas, né? 30 frases, né? Acho que elas têm 2 por 30. Então, eram essas tiras do Borzeguin, e a gente fez uma pesquisa importante sobre grafismos e etnias, né, de diferentes povos. Então, cada um deles representa um povo, uma etnia, né, aqui no Brasil, e a ideia foi juntar esse com outras linhas. Esse também é novelo, né, então tem Linhas do Horizonte, né, foi para Linhas do Horizonte, né, Reiko?
Foi. Foi e nunca mais voltou. Ixi, perceberam. Aí tem a ideia é expor, então ele já foi exposto em alguns lugares, né? Só que veio a pandemia e isso foi guardado na gaveta. A gente tem saudade delas, como vocês podem perceber. É. E, enfim, aí e também se junta esse universo a ideia do marco temporal, né? E toda a luta contra a aprovação do marco temporal. Aqui a gente traz uma exposição que a gente organizou os nossos bordados junto com o Marcelo Zelic, para entrar dentro do armazém da memória. Uma das nossas ideias seria agora circular pela página para mostrar para vocês, mas a gente pensou que talvez seja melhor a gente passar o link e vocês visitam. Uhum. Tem muitos bordados. Né? E o Armazém da Memória é um trabalho fundamental para a gente conhecer, tem um acervo infindável, né? Reiko, se você quiser falar mais sobre ele, é ótimo. Na verdade, o Marcelo Zelic, ele tinha um projeto de memória, né? Todo mundo não, desculpa. Né? Muita gente conheceu o Marcelo e ele era muito empenhado nessa questão do que foi escondido ou não foi nem evidenciado durante esse processo da Comissão da Verdade e tal, sobre o que aconteceu com os indígenas brasileiros durante a ditadura, né? Como é que eles foram afetados pela ditadura, né? Como é que eles foram perseguidos, como é que eles foram deslocados de suas regiões. Então, assim, ele tinha um trabalho muito interessante e a gente não sabe se isso vai continuar, como vai continuar. E ele deu essa ideia da gente criar uma exposição virtual dentro do espaço do Armazém da Memória. Então, ali, se vocês olharem, devem ter ali talvez uns 50 bordados que nós fizemos contra o marco temporal, né? Nesse conjunto também foram feitos muitos bordados que foram enviados para Brasília, que era para os deputados, senadores de esquerda usarem no período que ia ser votado pela primeira vez o marco temporal. Então, era para eles usarem nos ternos durante as sessões lá no Congresso. Né? Então, eu vou passar. Eu vou ver se eu coloco aqui agora o link da exposição virtual, para vocês conhecerem o trabalho do Marcelo e também a exposição, e coloco também lá no grupo de WhatsApp, aqui tudo se discute. Tá? Reiko, depois acho que a gente faz uma relação de links. Tá certo. O Raul está perguntando qual é o limite do horário. Acho que as pessoas... Acho que é 17 horas, né, Angelina? Daqui a 13 minutos. Está acabando o jogo. Então vamos dar uma acelerada. Então, de novo, enlaces, né? Esse daqui é um projeto que chamava Memória Não Morrerá, sobre as vítimas da Covid, né? E foi um chamamento feito pela Linhas do Rio e que foi composto por 9 painéis desse tanto de coletivos aí. Então, se juntou Linhas do Horizonte, Linhas de Sampa, Linhas do Mar de Santos, Borda Luta, Linhas Livres e mais mulheres de resistência no exterior. A gente tem, só para pontuar, um grupo de WhatsApp que chama Novelo, que é um novelo dessas linhas mesmo. Então, muitas vezes, um coletivo coloca uma proposta e aí a gente discute, se embarca, não embarca, como faz, operacionaliza, como organiza, né? E aqui com o Padre Júlio, que é um grande parceiro, né? Na verdade, é um grande herói, né? Nosso. E aí a gente vive fazendo coisas e mandando bordados para ele, e ele sempre participa, né? Aqui são, de novo, as formas de a gente entrar, né, para contribuir, fazer somar nas lutas. Aqui foi a campanha pelo Nobel para as Brigadas Médicas de Cuba. A gente bordou muito, depois até tem um vídeo com todos os nossos bordados que está no nosso link do YouTube, quem quiser ver, são muitos os bordados para Cuba, né?
Então, dos enlaces nacionais, então, de novo, aqui mais uma atividade do novelo. Você quer pegar aqui, Glau? Está desligado o seu microfone. Continua desligado o seu microfone. Desculpa, vamos pular para o MAB, porque acho que está super... Pulei para o MAB. O MAB. Vamos falar do MAB, porque esse assunto foi levantado. O que aconteceu? Quando a gente resolveu fazer uma artilheira para levar para o Chile, a primeira grupo que a gente pensou foi no MAB, que é o Movimento de Atingidas por Barragens, que usam a metodologia da artilheira chilena para suas atividades. Então, é assim que elas promovem as discussões com essas pessoas que são atingidas pelas barragens, né? Vidas modificadas para o mal, né? Então, o que aconteceu? A artilheira que a gente entregou lá aquele dia, no Museu da Memória, ela foi feita por vários coletivos de bordado nas cidades onde o MAB também atuava. Então, ela foi feita por Linhas do Horizonte, junto com as mulheres do MAB de Belo Horizonte, pelas linhas em Brasília, junto com o pessoal do MAB de Brasília, e assim vai. Por isso que não tem todos os coletivos de linhas, mas elas foram feitas. E foi feito nesse modelo tradicional, que é uma artilheira com de juta, né? Retratando umas cenas, tinha a representação de uma Mapuche e uma mulher brasileira, um mapa da América do Sul invertido, né, que nem em Torres Garcia, e essa mão representando a solidariedade, que é uma palavra que apareceu inúmeras vezes nesse encontro que a gente teve com vocês lá no Chile, né? E atrás ela tinha aquele bolso, que é outra característica, né? Além dela ser uma peça vendida na época da ditadura chilena para angariar fundos, ela, às vezes, no começo, ela levava uma mensagem denunciando o que estava acontecendo, né? Então, aqui, ela levou a nossa mensagem também dentro desse bolsinho. E aí, só mais uma coisa que tem nessa arpilheira, que a ideia é o Chile em cobre, né, na cor cobre, e saindo dele a árvore da vida da Violeta Parra. Então, era como se fosse a gente se enlaçando com as arpilheiras chilenas, né? E as mulheres do MAB, eu não falei no começo, elas não estão, elas estariam aqui para conversar, só que nesse fim de semana elas estão numa atividade de formação e elas não puderam estar presentes. Só por isso que elas não estão presentes. E aqui, de novo, né, bordados que a gente faz para o MST, dá para eles. Esse aqui também foi feito para o Armazém do Campo aqui em São Paulo. De novo, né, bordados no movimento por moradia. A ocupação 9 de julho, que é uma ocupação do MSTC, que a gente está com eles têm um espaço cultural incrível lá, e tem, inclusive, uma galeria de arte com obras de vários artistas e coletivos, e eles pegaram esse nosso estandarte do olho, que é um que a gente usava muito na época da caminhada silenciosa. Aí, acho que, aqui no fundo, nessa pilastra vermelha do MASP, esses quadrados são os nomes dos meninos de Paraisópolis que a gente bordou para levar nesse dia no MASP, né? Que era esse evento em solidariedade ao Chile, mas que virou uma coisa maior por conta desses crimes que aconteceram, acho que 2 dias antes, acho que foi. Mas foi muito próximo.
E aqui a gente não vão livre do MASP, né? É. E aqui a gente, olha lá. Vai terminar todo mundo amarrado na mesma linha. Ai, foi demais, foi demais, gente. Agradece muito toda a emoção. Então, esse aqui da caminhada, as mulheres que estavam, né, lembram do jogral, né, no fim do Nunca Mais. A Reiko, inclusive, está trabalhando na adaptação desse jogral, é uma das ideias para a gente bordar, né, nos 60 anos do nosso golpe. E termina com a Silvia. Ó, com o bordado que a gente fez para a Silvia. E vocês tinham perguntado, né, como que a gente ia... O que a gente estava pensando para os 60 anos, e aí, assim, a gente retoma um pouco do que foi falado aqui em algum momento, que, assim, é isso, a gente se une às discussões que têm a ver com o que a gente acredita e com os meios com o que a gente sabe fazer, que são esses trabalhos, né? E alguém chamou a atenção para... Então, todo mundo que esteve lá no Estádio Nacional viu que depois, nos muros, tinham aquele monte de bordados, né? E eu acho que é uma prova efetiva. A Silvia falou das camisas, foi a Silvia que falou quem que falou foi a Silvia. Que é incrível aquele projeto, que é um pouco uma mistura disso, né? Dos meninos que foram mortos lá atrás, com esses meninos que ainda são mortos pela violência do Estado. Né? Elas bordaram, foi um edital, a gente conversou com a moça que estava lá, e ela falou que foi um edital, que elas concorreram, e era isso, são camisas brancas com nome de meninos que foram mortos, meninos e meninas que foram mortos pela violência do Estado, com a idade, né, para mostrar que são crianças, e aí você lembra, eram sem fim de camisas, né, varais e varais, que ela foi pondo aquilo, e ainda continua o projeto, né? Desculpa, mas não eram então só crianças mortas durante o período da ditadura? Não, era uma mistura, era como isso das mães de maio, sabe? Eram pessoas que eu vou aproveitar, talvez, para dizer uma coisa que eu não sei se todo mundo está sabendo, mas o Nilmário compartilhou no Viva Chile o ato que vai existir na usina de Cambaíba, em Campos, né? Ou seja, aquela usina onde foram incinerados uns quantos companheiros nossos. Eu perguntei para Vera, Vital Brasil, quando é que ia ser esse ato, e ela me disse que seria no dia 6 de dezembro. Eu hoje perguntei para ela, eu digo, por que não foi anunciado ainda? Ela me disse, vai ser anunciado, estamos organizando o ato. Mas, enfim, pelo menos uma data já existe, eu acho que a informação é importante. Tá. Uma coisa que foi muito interessante lá no Chile, Angelina, é que nesse momento que a gente estava saindo do estádio, nós encontramos as mulheres instalando os painéis de bordados nas grades ali, né, da saída do estádio e tal, e nós começamos a conversar com elas, tal, e aí nós descobrimos que dois coletivos que estavam ali tinham participado com algumas companheiras nossas de um projeto, de um filme de animação que se chama Cadê Leni? Né, que a Esther Vidal, que é uma espanhola, teve a iniciativa de fazer um filme falando sobre a vida de Leni. E todo o cenário, desde a infância dela até a prisão dela, no presídio Tiradentes, depois na Casa da Morte e tal, todo o cenário é em Arpileiras. Então, assim, foi muito legal encontrar com elas lá, porque nós fizemos parte do mesmo projeto, sabe? E o filme ficou maravilhoso, né? Então, não sei se alguém já pôde ver, também não sei se está disponível, mas eu vou dar uma busca para ver se tem algum link para assistir o filme, que é muito interessante, né?
Então, fica aqui a promessa, gente. Nós vamos fazer uma lista de links, tal, dos vídeos que são muito interessantes, esse das Brigadas Médicas de Cuba, ficou muito lindo. Então, nós vamos fazer os links e vamos colocar lá no... Aqui tudo se discute, tá bom? E se ficou alguma pergunta por responder, que eu acho que ficou, vocês me desculpem. Vocês podem falar agora, sei lá, a gente tem 2 minutos. Angelina, encerra mesmo às 17, é isso? Olha, em geral tem um transbordamento de 5 minutos, mas vamos abrir uma lista de perguntas para encerrar, né? Ou seja... A Helena e a Marisa levantaram a mão. Tá. Uhum. Vamos fazer um grupo, então, de perguntas, né? Aí depois as meninas... Vamos lá. Fala, Helena. Tá bom. Helena? Marisa, tu não quer falar antes? Não, só queria confirmar se a data em São Paulo é dia 18 agora, terceiro domingo do mês, é dia 18 que o pessoal vai para Paulista? Então, seria o dia 19, que é o dia anterior ao Dia da Consciência Negra. Isso, 19. Então, às vezes, a gente fica também à mercê de alguma programação que os movimentos combinam para fazer ali naquela esquina que a gente chama esquina democrática, que é a Peixoto Gomide com a Paulista, né? Mas, em princípio, é 19 de novembro, se a chuva deixar, né? Claro. É das 14 às 17. Não, das 14 às 16, desculpa. Obrigada. Vai fazer um risco bem lindo para você, Marisa, venha. Fala, Helena. Sim. Eu não queria fazer pergunta, eu queria agradecer, né, e festejar esse momento que a gente tá juntas, né, e juntos, mas um trabalho muito bonito, né, assim, eu fiquei encantada quando no nosso grupo Viva Chile saiu a ideia, né, de pedir um bordado para vocês, e em seguida já veio, né, um sim que vocês iam fazer, e quando a gente viu já estava pronto, né, e a gente se preocupou com os custos, e vocês responderam rapidamente, não precisa, está tudo pronto, né? Assim, então, agradecer por esse trabalho bonito, eu sempre gostei muito, eu bordo, né? Quando era adolescente eu bordava, mas eu sempre gostei muito desse trabalho que a gente vê de lã boliviana, né? Que tem muitos bichinhos, e, né? Meio que em alto relevo, em baixo relevo, não sei como se diz, mas um pouco as arpideiras chilenas têm um pouco também esse trabalho, né? Mas o trabalho de vocês é um bordado mais diferente, né? Isso mostra, assim, quantos jeitos diferentes de bordar, né? As mulheres inventam, né? E também lembrei, antes de aparecer a foto da Zuzu, o bordado da Zuzu Angel, o trabalho dela, né? Ela também, com o bordado dela nas roupas, ela denunciava, né? Então, é uma boa via de denúncia, né? Então, assim, agradecer. Desculpa, eu fiquei com a câmera fechada porque eu estava mexendo aqui na cozinha, né? Mas escutei tudinho. Obrigada. Obrigada, descobri Helena. que tem uma linhas de poa, né? Aqui de Porto Alegre, sou de Porto Alegre, então eu vou procurá-las. Aí tem 2, tem linhas do Sul e linhas de Poa. Ah, tá bem. São incríveis, você devia procurar, sim. Vou procurar, sim. Elas bordam na Redenção, pode ficar de olho nas redes sociais delas, porque elas sempre se juntam para bordar ali na Redenção, tá? Marilene era minha vizinha aqui, que ela ficava um pouco aqui, um pouco aí, a gente fez uma ponte ótima. Super. Mais alguma pergunta, gente? Acho que... Então, olha, só agradecer muitíssimo a vocês, gente. Realmente foi, sei lá, eu estou encantada, ou seja, de conhecer o trabalho de vocês, super importante, e a maneira como vocês se organizam, como tudo isso se expande, muito lindo, realmente encantada. Muito obrigada. Isso vai ser, bom, está sendo gravado, tá? Vocês sabem, quer dizer, vai
vai para o YouTube e o link vai para quem quiser, tá? Ou seja, então, obrigada, Raul. Muito obrigada, viu? Foi um momento encantador. Não, Angelina, e para os 60 anos, a gente, em algum momento, vai chamar vocês para ajudar a pensar em coisas para serem bordadas, né? Então, até essa adaptação do Nunca Mais, lá da Marcha das Mulheres, para a realidade da ditadura brasileira, que agora a gente começa a fazer, vocês vão poder ajudar muito a gente, né? Com essa coisa do Nunca Mais. Então, a Vera Vital Brasil está cobrando, que é quem é ativista nessa área, que não é o meu caso, ela está cobrando uma reunião para conversar sobre essas questões. Então, de repente, entende? Quer dizer, a hora que acontecer isso daí, aí vocês podiam participar dessa conversa, eu acho que seria legal. Tá bom, a gente vai falando. Bom? Então tá, beijo grande, gente. Parabéns. Obrigada, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada por tudo. Expositores esses dias de samba. Muito obrigada. Obrigado, Horácio. Horácio, e a gente vai te ver bordando lá, hein? Estamos esperando você, Horácio, William. Você e o William, hein? Marisa. Estamos esperando todos os caras aí do Viva Silvia. As mulheres também, mas os caras é compromisso assinado. É importante. Tá bom, gente. Obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau, Obrigada.